formado em medicina pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, tem 2 residências como urologista e cirurgia geral pelo Grupo Hospitalar Conceição, aqui de Porto Alegre, e também com pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Meu convidado de hoje é o Dr. Lucas Lampert, urologista. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo para o programa. É uma grande satisfação poder recebê-lo aqui nessa noite. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui presente com vocês, conversando aí sobre os assuntos relevantes dentro da minha especialidade. Pois olha, a gente quando fala numa especialização como urologia, que atende tanto homens como mulheres, a gente sabe da importância e o quanto o profissional precisa estar atento a cada vez mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta, até porque muitos da nossa audiência às vezes não tem um entendimento assim do quais são as doenças que são diagnosticadas por um médico urologista. Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Às vezes associa-se muito o urologista ao fato dele ser o médico do homem, né? Então, popularmente, as pessoas têm essa ideia. E isso é uma verdade parcial, né? Não é uma verdade total. Por quê? Porque o urologista atende tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, adultos, idosos, entendeu? Então, nós, urologistas, brincamos entre nós, né? Que a urologia é uma das especialidades mais completas da medicina, né? Ela atende desde a criança ao idoso, independente do sexo, né? Então, como tu explanou inicialmente ali, né? É uma especialidade que atende homens e mulheres, tá? Nós tratamos todas as doenças do trato urinário, o que compreende o trato urinário, né? Rim, ureter, bexiga, uretra, tanto em homens quanto em mulheres, né? Claro que a questão sexual e genital, nós tratamos apenas os homens. Então, muito por isso que se ficou com essa pecha, com essa associação de médico do homem, entendeu? Uhum. Então, às vezes, algumas mulheres se surpreendem, né? Vou consultar com um urologista, mas ele não é o médico do homem. Não, ele também é o médico do homem. Sim, até porque um colega teu como médico de uma outra especialidade, mas tu vai ter que consultar um médico urologista e aí dá aquele pane dela, mas como é que vai funcionar isso, né? Acontece isso? Muito. E quais são as maiores incidências assim, que chegam para ti? Então, nós tratamos muitas doenças, né, relacionadas ao trato urinário. A principal delas, com a maior incidência, são os cálculos renais, né, as famosas pedras nos rins, né? E, surpreendentemente, né, a gente tem dados atuais que mostram, né, que até 10% da população, em algum momento da sua vida, vai desenvolver algum cálculo renal. Né? Então me diga assim, rapidamente, de onde surge esse cálculo renal? As principais causas da formação do cálculo renal tem a questão da genética. Então, às vezes, a gente acompanha aí famílias inteiras, onde todos eles sofrem desse problema, né? Mas, principalmente, a questão da alimentação, né? Nós, aqui no Sul, possuímos uma dieta muito rica em proteína e o sódio, né? Que é o sal, né? Principalmente, sim. Entendeu? Então, a nossa dieta aqui no Rio Grande do Sul, né, no Sul, ela é uma dieta muito propícia à formação de cálculos renais, né? Então, os principais fatores, a genética, a alimentação, a questão do sedentarismo, obesidade e principalmente a baixa ingesta de líquido, né? Muito também por vivermos em um local onde, né, a gente possui um período de inverno, né, mais longo, né, um período que a gente tem um hábito de ingerir pouco líquido. Isso predispõe à formação do cálculo, né? Então, são coisas que vão somando. Claro que, além de outras doenças, né, mais específicas, né, problema com ácido úrico, algum déficit de algum fator no sangue ou na urina, entendeu? Que te leva a predispor à formação do cálculo. Então, geralmente é multifatorial, né? Claro. Mas, dentre os mais comuns, esses comportamentais. Eu até imagino, até pelo pouco de conhecimento que as pessoas têm, eu acho, né, Lucas, que dificilmente alguém chega no teu consultório, sabe que eu acho que eu estou com um problema no cálculo renal, porque o cara só vai quando está na dor mesmo, me parece, exatamente, né? Não, prevenção para cálculo é complicado, né? Geralmente a pessoa vem consultar após ter tido uma crise de dor, né?
Ou, Nem imaginando quem pode ser. eventualmente, em exames de rotina a gente acaba Sim. descobrindo. Entendeu? Mas é muito mais comum o paciente descobrir após apresentar o episódio da crise de dor, que é uma crise terrível. Né? É isso A que eu ia te cólica perguntar. renal, nós chamamos de cólica renal, a crise de dor do cálculo, né? Ela é considerada uma das piores dores que existem, entendeu? Então, o paciente que teve, que tem ou teve, eu sempre digo, ele nunca mais vai esquecer. Ele lembra o dia, ele lembra a hora, o local que ele estava, porque a dor é inesquecível. A pessoa acaba indo para a emergência porque não sabe o que fazer. Ela é uma dor incapacitante, digamos assim. Ela dá sinais? Ela eventualmente pode dar algum sinal, né? Mas algum sinal leve, mas quando a crise vem, que é quando acontece o deslocamento, né, do cálculo, né, entre o rim e a bexiga, ele eventualmente pode obstruir o canal e a crise vem subitamente. Mas até seria interessante, Lucas, tu poder dizer assim, em que momento esse paciente que porventura está tendo uma percepção de alguma coisa diferente, que seria o momento de ele já começar. E procurar. Porque, como digo, isso Não. pode ser sinalizado. Existem alguns sinais. Dores lombares, né? Principalmente as dores nas laterais, né? Uma dor que a gente chama de uma dor lombar alta, né? É uma região lombar mais alta, tanto para a direita quanto para a esquerda, e depende do rim. Sangramento na urina, né? Então, às vezes, pequenos sangramentos na urina, muitas vezes não são perceptíveis, né, ao olho nu, né? A gente descobre por um exame de urina, né? Mas o sangramento na urina é um sinal. E essas pequenas crises de dor, entendeu? Esses pequenos desconfortos, digamos assim. Então, podem ser sinais ou indícios de que você tem ou está formando ou já possui um cálculo, né? Que está ali alojado no rim, né? Quieto, né? Uma pergunta até para que tudo aqui é cultura geral. Informação, cultura geral, são coisas que muitas vezes a gente não sabe, então é a grande oportunidade de perguntar. Quando a gente falou que a urologia é uma especialidade que atende homens e mulheres, nesse universo, hoje quem é que tem mais incidência? É o homem ou a mulher no consultório? No consultório do urologista? Não, em linhas gerais, atendemos mais homens. Né? Atendemos mais homens principalmente pela questão da próstata. Né? E hoje em dia a gente sabe que é um assunto que volta e meia vem à tona, né? Por se tratar de uma doença muito comum, muito relevante, que é o câncer de próstata, né? Que é o segundo tipo mais comum de câncer, né? Em homens, perdendo apenas para os cânceres de pele, né? Que são os mais comuns, e é o que mais mata, né? Entendeu? Ele é o câncer que mais leva ao óbito, né? Por algumas questões, como diagnósticos tardios, ou eventualmente algum tipo mais avançado, né, de câncer. Então, assim, ainda em linhas gerais, o volume maior de pacientes no consultório do urologista é de homens, né? Mas atendemos muitas mulheres com relação à questão do cálculo, como a gente estava conversando, cálculo renal, infecções urinárias, incontinência urinária, que é muito comum em algumas mulheres, principalmente pós gestações, após uma certa idade, proximidade da menopausa, entendeu? Então é muito comum. Esse é um assunto muito importante, continência urinária em mulheres. Então tratamos muito isso. Isso não tem idade também? Pode começar ainda jovem ou tem uma tendência? Existem situações onde a incontinência pode acontecer em jovens, né? Mas é mais comum com o passar da idade. Lucas, me diz uma coisa, tu sabe que já há tanto tempo tu falaste do câncer de próstata, que isso aí existe muito preconceito com relação àquele exame de toque e tal. A gente sabe disso, todo mundo está falando sempre, mas eu acho que é uma boa oportunidade até para quem está nos assistindo, porque às vezes é uma dicasinha a mais que faz toda a diferença, né? Então vamos nós também aqui no programa dessa noite fortalecer a ideia de que a prevenção sempre é o melhor remédio para tudo e qualquer tratamento, né? Mas a pergunta é, está realmente, essas campanhas, elas estão surtindo efeito? Eu estou te falando dessa pergunta porque provavelmente, por uma questão até cultural, as pessoas de mais idade são as que de repente podem ter uma certa dificuldade. Tu percebe isso está começando a mudar ou ainda há essa resistência de querer fazer uma consulta urológica para isso? A gente percebe um resultado muito importante com relação às campanhas, né? A partir do início da campanha do Novembro Azul, que é uma campanha mundial de prevenção, né, do câncer. Então, a campanha ela foca muito na prevenção do câncer de próstata, né?
a gente tem percebido um aumento gradual ao longo dos anos na procura, né, da consulta com esse intuito, né, de fazer a avaliação e a prevenção com relação ao câncer de próstata, né? Então a gente tem hoje em dia como indicativo, né, de acompanhamento para todos os homens a partir dos 50 anos. É imprescindível que o homem faça uma avaliação anual com o seu urologista, né? Os grupos de risco, né? O que compreende grupos de risco? Às vezes a gente fala em grupos de risco, né? As pessoas falam, mas eu sou ou não sou do grupo de risco para câncer de próstata, né? Os grupos de risco, principalmente, são os pacientes que têm o histórico familiar de primeiro grau, né? Ou seja, o pai ou o irmão, entendeu? Com câncer de próstata, entendeu? São pessoas que têm um risco maior, né, de desenvolver. Os pacientes da raça negra, os pacientes obesos, entendeu? São pacientes que a gente enquadra como grupos de risco. Esses já necessitam de um acompanhamento um pouco mais precoce, a partir dos 45, que é a recomendação atual, né? E o que compreende essa avaliação anual da próstata? Em 2 exames base, né, que são o PSA, que é um exame de sangue, que é uma enzima produzida pela próstata, que nós dosamos através do exame de sangue, então chamado PSA, e o exame de toque, que é feito no consultório. Esses são os exames básicos, né? Claro que a partir deste, e eventualmente de alguma alteração ou outra, a gente, né, refina essa avaliação, né, através de exames mais modernos, como ressonância, ecografia, tomografia, entendeu? No momento oportuno, tudo tem solução, Claro. se com bastante antecedência. Com certeza. Né? E esse é o grande enfoque do Novembro Azul, o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por quê? Porque hoje a gente tem em números, né, de que mais de 90% dos cânceres de próstata, eles são potencialmente curáveis com os tratamentos atuais. Esse assunto está te interessando? Eu não tenho dúvida que está, porque afinal de contas está ligado para a nossa saúde. Quem não gosta de estar bem cuidado e também com informação para saber o momento certo de procurar o seu especialista. Portanto, fique conosco logo após os comerciais. Nos aguardamos. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio desta noite, tendo como convidado o médico urologista Dr. Lucas Lampert. Dr. Lucas, na apresentação nós falamos sobre a tua pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva pelo Grupo Sírio-Libanês de São Paulo. Por favor, eu gostaria que tu falasse um pouco, porque é uma especialização, eu acho que veio para ficar, né? O que tem acontecido, acho que dentro da medicina em geral e dentro das especialidades cirúrgicas, que é a minha área, né, a urologia é uma especialidade cirúrgica, é um avanço muito grande nos últimos anos nas técnicas cirúrgicas, ou na evolução das técnicas cirúrgicas. Então, o que tem acontecido? As cirurgias se tornaram cada vez mais e gradualmente minimamente invasivas, que a gente chama. Evoluindo das grandes incisões, né? Antigamente tinha um ditado que se falava grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Hoje em dia esse ditado caiu por terra, é quase que inversamente proporcional. Então a cirurgia ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Então assim, esse curso até da cirurgia minimamente invasiva que eu fiz lá no Sírio-Libanês, ele é um curso muito voltado para a cirurgia videolaparoscópica, dentro da urologia, né? Obviamente, que é a minha área, e para a cirurgia robótica. Então, esses procedimentos, eles têm aumentado muito nos últimos anos, entendeu? São procedimentos onde o paciente tem incisões menores. O que isso acarreta para ele, né? Menos dor, menos tempo de internação hospitalar, né? Menores riscos de sangramento, de infecção, né? Através disso, menores custos, né? Tanto para o paciente quanto para o sistema, né? E resultados melhores, entendeu? Um retorno mais rápido ao trabalho,
entendeu? Então, isso são resultados muito importantes, né? E com relação à cirurgia em si também, entendeu? A evolução, ela é muito grande, né? Hoje em dia a gente está evoluindo para a cirurgia robótica, que já é uma realidade, né? Estados Unidos há muitos anos, no Brasil um pouco mais recente, e aqui no Sul a gente está ainda em estágios relativamente iniciais, a gente já tem alguns centros, né? E em curto prazo, em período breve, a gente acredita que a nossa região também possa ser contemplada, né? Uma plataforma robótica que a gente... Nós queremos estar vivo para ver isso, né? Não, estaremos, com certeza, com certeza. Ao longo dos próximos anos, a tendência é que a gente consiga também trazer essa tecnologia para cá, em benefício dos pacientes, né? E com resultados excelentes, excelentes. E essas experiências assim que tens no consultório, e mesmo dentro do quadro hospitalar, como é que tu percebe? Isso é uma coisa assim, é muito abrangente essa minha pergunta que eu vou fazer, mas como é que tu percebe as pessoas depois que passaram por tudo isso? Como é que tu vê uma recuperação? Porque às vezes, vamos dizer assim, a pessoa entra com medo, vamos colocar dessa forma, né? E se tratando principalmente daquele Novembro Azul do câncer de próstata. Sempre tem muito medo, principalmente quando já é daquele risco 1, como tu disseste. É risco 1? É, o grupo de risco, né? O grupo de risco. Então, hoje, quando tu disseste 90% de quem faz o tratamento precoce, ele tem tudo para que dê certo. É isso? E eu acho, então, que a gente poderia falar um pouco mais, justamente porque, vejam só, a especialidade de urologia, ela traz exatamente essa informação para que a gente possa quebrar esses preconceitos e fazer com que mais pessoas se toquem da importância, afinal de contas, às vezes até numa relação de marido, mulher, o homem, enfim, ele não toma uma iniciativa e a esposa às vezes está tendo esse cuidado, querendo que ele faça isso, né, para que possa a relação deles de vida ser por mais tempo permanente, né? Então, meu caro Lucas, eu gostaria que tu falasse um pouco assim, olha, desse universo de dentro do hospital, quando as pessoas chegam no teu consultório e vão fazer essa cirurgia. Não sei se tu consegue ter assim uma relação, não sei se eu fui claro com a minha pergunta, de repente não fui muito claro com a pergunta. Mas eu, como homem, tenho uma preocupação muito grande, assim como a mulher tem do câncer de mama. Então, quando tu vais fazer uma consulta com um médico urologista, tu sempre fica aquele compasso de espera, querendo que nada aconteça. Mas vai ter, de repente, um diagnóstico que não seja tão satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, também com um grau de solução muito amplo, né? Eu acredito que o grande medo do homem, né, principalmente com relação à questão da próstata, ele está relacionado à sexualidade, né, impotência sexual, enfim. E paralelo ao que nós falamos há pouco, essa questão da evolução dos tratamentos, isso melhorou muito também. Não vou dizer que ele não existe, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico de um câncer de próstata e você vai necessitar de uma intervenção, seja ela cirúrgica, ou através de radioterapia ou de quimioterapia, existe o risco, né, de você ter a sua sexualidade afetada. Mas esse risco também vem diminuindo. Também vem diminuindo o risco da sequela sexual, né, no tratamento do câncer de próstata, bem como as opções de tratamento, para que a gente consiga reverter isso, né? Isso é uma pergunta que eles te fazem no consultório? Se não fazem, eu já explico, entendeu? Porque eu sei que ela está na mente da pessoa, entendeu? Mas muitas vezes a pessoa não se sente à vontade em entrar nesse assunto, né? Então, se ele não pergunta, a gente costuma explicar, né? Porque é importante, né? Claro, a partir do momento que você vai fazer um tratamento desse, a gente sabe que existe esse risco, a gente já aborda esse tema e já tenta esclarecer, né, os riscos, as opções de tratamento e tal, para que a gente minimize esse risco. Claro, né? claro. E paralelamente a esse assunto, a questão da atenção da mulher com a sua saúde, a gente acredita que a mulher é uma outra realidade, né? A mulher, ela desde nova, ela já é criada e já é voltada a um cuidado maior com a sua saúde, né? Então, a mulher tem o hábito de
já consultar ginecologista, entendeu? Desde muito nova. E existe uma campanha da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologista, muito voltada para isso, né? Para que o homem jovem comece a fazer esse acompanhamento também, que venha consultar, tire as dúvidas, ou eventualmente faça algum exame, às vezes não precisa, às vezes só uma conversa, né? Então, a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, a qual eu faço parte, entendeu? Criou também nos últimos anos outras campanhas, né? A gente foca muito no Novembro Azul, que é essa campanha super importante, mundial, mas a nossa sociedade criou uma campanha e onde ela teve como objetivo orientar, né, a população masculina mais jovem da necessidade desse acompanhamento. Eu vou até pegar um gancho agora, porque vamos imaginar um jovem, se ele quer realmente se conhecer bem, pode, através de um exame no momento da juventude dele, para ver se ele, o nível de fertilidade, vamos dizer assim. Pode. Também. Pode. Se ele, de repente, pode querer saber se ele está em condições para que um dia possa estar num relacionamento, num casamento, ter essa possibilidade de fecundar. Pode, e é muito importante. Te dou um exemplo até, né? Existe uma patologia que nós chamamos de varicocele, que são varizes no testículo, e são alterações que muitas vezes passam desapercebidas. O homem não percebe que tem, e, né, numa consulta de rotina, através de um exame físico ou de exames de imagem, a gente consegue fazer o diagnóstico. E esse problema, né, a varicocele, que são as varizes testiculares, ele é a principal causa de infertilidade masculina. E o que acontece? Muitos homens acabam descobrindo a varicocele ao não conseguirem engravidar a parceira, entendeu? Ou seja, já num estágio mais avançado. Se ele tivesse feito esse diagnóstico mais cedo, teria tratado e teria evitado essa sequela, né? Porque tu não essa precisa consequência porque ela se desenvolve na adolescência e início da vida adulta. É ali que a varicocele. Então esse é um exemplo, né, da importância dessa campanha e da atenção precoce com relação à saúde masculina, né? Porque isso poderá ter reflexo na vida adulta lá adiante, né? Com certeza. Mas vamos agora pegar esse lado, que é da fertilidade, enfim, para quem pensa um dia ter filhos. E algo também que eu acho que isso está se falando muito mais agora, e o Dr. Lucas vai poder dizer por quê, que é a vasectomia. O cara já não quer mais por qualquer razão, mas eu gostaria que tu falasse sobre esse procedimento e o que está acontecendo durante esse período pós-pandemia ou durante a pandemia. Também é um procedimento um pouco tabu com relação a alguns homens, né? Cheio de mitos e verdades e inverdades, né? Mas ao longo dos últimos anos tem se percebido uma procura muito grande por esse procedimento, ou um aumento exponencial na procura do homem pelo procedimento de vasectomia. Então, a vasectomia nós chamamos de cirurgia esterilizadora, né? Uma cirurgia que a gente faz com o intuito de que o homem não tenha mais filho, né? Quando o homem vem consultar, eu sempre digo, o que vai mudar na tua vida? Não ter mais filho, ponto final, né? Ela não afeta nada a questão da fertilidade, da potência, da próstata, da relação sexual, nada, né? Isso tudo tem muito mito, mas tem tabu, né? Muito. Se ele dá um corte errado lá, como é que fica? E isso a gente, nós que realizamos esta cirurgia quase que diariamente, é impressionante a quantidade de homens que estão procurando esse procedimento, né? E ele é um procedimento muito seguro, entendeu? É um procedimento assim, ó, uma segurança muito alta. Claro que não deixa de ser uma cirurgia, com os seus riscos, entendeu? Né? Mas é um procedimento muito seguro, muito eficaz, é considerado o método contraceptivo mais eficaz. E nos últimos anos o aumento foi exponencial. A gente acredita que daqui a pouco tem alguma relação com a questão da pandemia, os homens ficando mais em casa, convivendo mais com filhos, essa rotina que a mulher já está mais acostumada, né? Claro. Isso pode ter tido alguma relação nesse aumento da procura, né? Por um planejamento familiar, digamos assim. Isso já vem há algum tempo, Já vem há algum tempo, porque há uma conscientização de que ter filho não é uma coisa tão simples como era há 50 anos atrás, né? E os cuidados hoje em dia, né, são muito maiores, né? Atenção. E é uma iniciativa responsável, dá para se dizer assim, né? Quando tu diz, vou fazer justamente por causa disso, por causa daquilo, tem uma justificativa
E aí ele é um procedimento onde eu sempre converso muito e acho importante que a decisão seja tomada pelo casal, né? Claro. Né? Claro, a cirurgia é feita no homem, mas a decisão é do casal. Né? E eu acho que seria muito louvável quando a decisão fosse do casal e, inclusive, como tu disseste, é um procedimento contraceptivo, né? Contraceptivo, seguro e que a gente sabe que pela mulher também tomando o anticoncepcional Claro. afeta outras coisas. Então, até por uma hormonal. questão de amor, né? Exatamente. É isso, exatamente. né? Meu caro Dr. Lucas, tá bom o nosso programa. Eu estou tendo uma grande alegria de poder ter aqui. Desde já fica convidado, porque a gente tem bastante assuntos para poder conversar. E eu estava te dizendo há pouco, antes de nós começarmos a nossa gravação, de que a gente vai e volta. É que nem o ping-pong, nós vamos e voltamos. Eletrocardiograma, né? Exatamente, para que a gente possa sempre trazer as informações para a nossa audiência, que são extremamente importantes e que atingem o dia a dia de todos nós. Né? Portanto, deixando o teu consultório durante o dia, tu estás aqui conosco durante essa noite, quero te agradecer muito e te peço as tuas considerações finais. Não, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, né, sobre esses assuntos tão relevantes, né, claro que em linhas gerais, né, sempre deixando abertas as portas para novos encontros, novos momentos, para que a gente possa aprofundar algum assunto que seja de interesse. E parabenizar vocês, Jorge, e a Vale TV pela iniciativa, né, de criar esse tipo de programa, né, que eu acho muito importante para a sociedade como um todo, né, e me colocando à disposição para novos encontros aí, com certeza estarei disponível. Muito obrigado. Pessoal, o programa está encerrando, mas como eu sempre digo, é uma satisfação poder estar com vocês. E também agradecer ao Júlio da Ótica Ponto de Vista, pela gentileza de ele estar permanentemente mudando meu visual para ficar mais feliz e mais simpático. Mas tudo isso para que esse programa se mantenha descontraído. Isso faz com que todos aqui que venham, meus convidados, sintam-se muito à vontade e é exatamente isso que a gente quer. À medida que o tempo passa, a gente vai conseguindo trazer novos convidados e a nossa audiência cada vez mais aumentando. Muito obrigado. Desejo para vocês uma quarta-feira excelente, um resto de semana ainda mais maravilhosa. Estejamos em paz, estejamos em Deus e até a próxima terça-feira às 22 horas do programa É Negócio aqui pela Vale TV. Uma boa noite.